Prevaricação judiciária é um crime cometido por um funcionário público que age de forma contrária à lei ou deixa de cumprir suas obrigações com o intuito de beneficiar a si mesmo ou a terceiros. Por que Poliana preferiu privilegiar e promover ajuda a dona Nailde Maria Marques por livre e espontânea vontade? É um casamento do monstro judiciário com as monstras vizinhas. Por que o Bita prevaricou desde 2019, quando favoreceu a sua família ou familiarescos? Porque ele escolheu nas duas situações de prevaricação, inclusive deste juiz que forjou uma audiência e colocou lá um mandado sobre a mãe de família sem ter ouvido, ele também prevaricou. E mediante essas atitudes inaceitáveis das instituições públicas de Santa Catarina, resta-nos a família questionar por que essas coisas estão acontecendo, com uma investigação que deveria ter sido muito bem feita desde os dias que todos aqueles bandidos, como eu tenho demonstrado nos canais da família, vieram até a nossa casa e, como a verdade não importa, eles fizeram o teatro da quadrilha Number 1, que foi a Ana Paula Fortes, Vitória Fortes, Eduarda Fortes e Célio Fortes. No primeiro momento, que eles vêm de usurpação do lugar sobre mim, dizendo que eu vou apanhar até a morte na Lagoa da Conceição. Ela diz com a boca dela e depois me acusa de racismo. Essa foi a primeira quadrilha depois que eu mudei aqui na Zumbilândia. Eu não vou falar sobre a quadrilha do Coquinha, que é a quadrilha anterior, porque essa sustenta a quadrilha do Célio, que sustenta a quadrilha da Elisete, que sustenta a quadrilha institucionais. Então, estamos falando de 4 quadrilhas. A quadrilha institucional, a gente tem a Poliana prevaricando, o juiz Reni prevaricando, Hamilton prevaricando, temos o promotor Aurélio prevaricando. E isto é em detrimento da lei e da ordem. E na quadrilha armada nós temos quem? Nós temos Yuri Máximos, temos, como eu escrevi lá na minha página Arquitetos do Cabelo, Bernardo, o Baleado, amigo de Yuri Máximos, temos também Muriel e temos Jonas Maconha, totalmente identificados. Os 4 elementos, mais o 5º elemento, o namorado da Vitória Fortes, do ponto 2. Então, essas pessoas devolveram as pistolas entregaram a postela, devolveram as pistolas para a polícia. É a pergunta que fica. Então, até aí nós já temos a quadrilha institucional, a quadrilha da família Fortes, a quadrilha das senhoras Nailde e Elisete, irmãs Petralhas, professoras aposentadas, unidas com a bandida Máximos, Rosângela Máximos, e, de novo, Vitória Fortes, que antecede os fatos lá em 2019, elas não tinham uma amizade contundente e foram ao longo dos fatos inescrupulosos e roubos e ataques contra a família, desenhando algo como conluio, que não é uma amizade natural. Todas essas mulheres femininas, feministas,
encontra a mãe de família. E eu gostaria que Nailde explicasse o que é assediá-las, que é o que tu disse na Record, sua canalha, 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 prevaricadeira. Quando tá com a cervejinha e com a cocaína nas ideias, aí não é prevaricadeira. Aí vira monstro. Aí ataca criancinhas. Com conotação sexual, igual Vitória e Dona Senhora queridíssima Nailde. A Lisete também, porque ela não tem que filmar a bunda de criança, não. Não tem que fazer isso. Mas essas quadrilhas, elas agem sinergicamente e se aliam às fofocas da doceira, às fofocas da Noemi do Coração de Mães, que isso prova que eles estão interligados desde o ano de 2019 e os conluios de delegacia. E é como eu escrevi nos nomes que eu falei, isso não é piada. Isso aqui é caso real, vida real, é o que estamos passando. E tudo que eu distribuo nas minhas redes sociais, na minha televisão, nos meus canais, é o mesmo que eu distribuí para a promotora particular para levar os autos aonde tem que levar, que é o lugar que deve proteger crianças e não atacá-las. A partir do momento que um cara que anda com pistolas irregulares vira proeiro de bote de cooperativa, eu não tenho segurança para as minhas crianças. E não adianta fingir segurança pública quando a gente não tem. Quando a polícia trata a família como quadrilha, mamãe, papai e as criancinhas, em vez de dar segurança para a família e levar os bandidos totalmente identificados, que esse policialês, que dono da inteligência, insiste em não prender ninguém. Não aplicar a lei para quem faz os verdadeiros crimes contra a mãe de família, que teve seus cabelos arrancados pela elementa Vitória Fortes e pela elementa Nailde Maria Marques. E todos os ataques delas, das comunistinhas enrustidas, foram provocados, diferente de Meg, vendo o idoso sendo atacado e defendê-lo, conhecendo a índole malévola dessas detratoras da lei e da ordem. O que eu poderia fazer era o que eu fiz. E fui mesmo ser chutada. E depois a canalha, com aquele olho de bandida dela, cheio de cocaína, lá na TV Record, porque ela conseguiu comprar alguém lá de dentro, com um namorinho, com lesco-lesco, para ouvi-las. E a Record deve essa para a família. E o nome da matéria é A Farsa das Putinhas Maconheiras. Vai ter que escrever A Farsa das Putinhas Maconheiras. Aí a garotinha comprou a matéria com o seu próprio corpo, né? Enquanto que ela chutou o meu próprio corpo como inauguração da recapagem da trilha. Enquanto eu fui chutada por ela e pelo pai dela, ela estava lá comprando com o próprio corpo a TV Record. Aí fica fácil desmontar a minha estrutura, a estrutura da família, a estrutura do modo de ganhar pão da família, desmontar tudinho por causa de uma perseguição. Que, como elas dizem, eu sou branquinha demais, não vou aguentar a pressão das comunistinhas enrustidas, e elas vão tirar-nos agora em dezembro da nossa própria casa. É da nossa própria casa que a senhora Nailde, o seu coitadismo, ela quer tirar nós da própria casa. Já tirou a água, já inventou história suficiente para tudo que é lado.
para querer passar de limpinha, de dona da verdade, prevaricando. E como dizia o mestre Alessandro Argenta, quem conta a melhor história mediante essas autoridades tontas pra caramba, onde a verdade não importa, é quem ganha. E por enquanto a história das canalhas tem prevalecido. Então nada mais justo do que usar as redes para trazer a história da família e impedir que as redes modifiquem a conotação das ideias, dando ideia de que a família vai achar que piadinha do Nando, do Fernando Flores Pereira, é as piadinhas dele, do filho da Anaílde, do mesmos bandidos que vieram encapuzados na nossa casa, prevaleçam mediante os fatos. Queria também me dirigir ao Ministério Público e informá-los que a única pessoa habilitada para falar da saúde mental de outra pessoa é a pessoa mesma. Que não existem pessoas habilitadas a falar da saúde de outro ser humano se ele não reconhece o problema. E como eu não tenho nenhum problema de saúde mental, nem psicológica, nem depressão, nem tristeza, nada de TDAH, eu estou gozando de plenas faculdades mentais, excelência por natureza, de uma belíssima criatividade natural, não é possível que sejam amputados a mim etiquetas desnaturadas, como as etiquetas que Nailde aplicou a mim na Record TV, me chamando de psicopata. E eu exijo que ela prove, depois de todos os atos inescrupulosos dela, onde está a psicopata, Nailde? Eu exijo que você, agora, seja punida pelas autoridades de Santa Catarina por, em rede nacional, falar mal de uma mulher, mãe, que cuida um paciente de câncer, cuida dos seus filhos, mediante usurpação da lei da saúde mental, porque tu não é psicóloga, tu não é nenhuma professora para se dizer professora, tu não é, tu é uma meia boca. Aquelas professorinha fraca. Então agora você é que tem que demonstrar onde está o meu problema de saúde mental. Senhora Nailde Maria Marques, que atentou contra a vida minha e dos meus filhos por mais de uma vez. E não foi apenas tirando a água, foi com atos de terrorismo. Eu exijo que essa senhora seja presa para a manutenção da ordem pública e da segurança do lugar. Beijinho, beijinho, pau, pau.